Com o tema Conectados com Deus. Nós começamos hoje pela manhã a pensar sobre pessoas, relacionamentos e práticas no relacionamento que nos conectam ou nos desconectam com Deus, que nos aproximam do Senhor ou que de fato podem nos afastar. Nós estamos tentando tocar uma sirene para que a gente possa entender que nem tudo é tão ingênuo quanto a gente pode querer acreditar. A gente às vezes sabe que não é, mas a gente não quer acreditar que é assim, porque o nosso coração, ele obscurece a nossa mente. Nós estudamos ontem Romanos 1, então estudamos na realidade no sábado à noite. E nós, então, por conta dos desejos, acabamos, então, racionalizando algumas ideias, e que quando essas ideias, elas, em algum momento, são confrontadas, a gente se debate muito com elas. Todas as vezes que eu vou falar sobre carícias no relacionamento, e tratar sobre limitações destas carícias, ou algo do tipo, eu me sinto como Gênesis, onde Deus disse que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores. De repente chega a serpente e diz assim: e é verdade que a gente não pode comer de nenhuma árvore? Aí eu vou falar de algumas coisas, aí algumas pessoas começam a pensar assim: e é verdade que a gente não pode nada disso? É verdade que Deus disse isso, disse assim? Então, cuidado para não assumir o papel de Satanás, viu? Porque quem fez isso foi Satanás. Cuidado para, diante daquilo que a Bíblia está dizendo, você dizer: mas é assim mesmo? Deus não deixou a gente ter nenhum prazer, nenhuma alegria, como é que é isso? Então vamos devagarinho, tentando construir, como eu alertei hoje pela manhã, vamos esperar toda a linha de raciocínio para a gente poder ver se faz sentido, se não faz sentido, e aí analisar. Eu, hoje pela manhã, encerrei a mensagem com um terceiro aspecto que dizia que a virtude principal do namoro é a paciência. E aí nós lemos 3 textos que são iguais no livro de Cantares, no capítulo 2, no capítulo 3, e lá no capítulo 8, um texto que traz a lembrança do início do noivado, que desperta, alerta as moças de Israel para que elas não venham a despertar o amor enquanto este o queira. E nós estivemos falando que o significado desta frase emblemática no livro, por isso repetida por várias vezes, é que existe um momento para consumação sexual. Existe um momento preparado por Deus para que a gente possa usufruir de alguns tipos de carícias, de alguns tipos de carinho em determinada situação e momento. Eu sei que adolescência / juventude, uma das virtudes que nós temos muito pouco é paciência. Mas você precisa começar a orar a Deus, porque a paciência ela é necessária neste período do namoro, para que a gente não venha a nos desconectar com Deus, desagradar a Deus e nos ferir e ferir quem está se relacionando conosco. Então, eu quero ir para um outro texto, para a gente começar a tratar sobre as carícias, e eu vou começar a falar um pouco sobre os beijos. Eu quero ir para um outro texto em Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, versículo 1. Cantares, capítulo 8, versículo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: quem dera que você fosse meu irmão, amamentando aos seios de minha mãe.
se eu o encontrasse na rua, poderia beijá-lo e não me desprezariam. Então, não sou estranho para você, sulamita, desejar que o seu noivo fosse seu irmão, amamentando nos seios de sua mãe. Esse desejo que é expresso aqui não parece soar um pouco estranho? Vamos entender o que está acontecendo. Então, naquela época, existia um cumprimento que ocorria Só um pouco. dentro da família, que era um beijo de respeito. Então, seria uma espécie de selinho da nossa época. Então, os pais davam um selinho nos seus filhos, os filhos nos seus pais, os irmãos de sangue também faziam isso. Era uma prática comum na família. Naquele contexto, não se beijava desconhecidos assim. Então, nem mesmo o futuro parceiro, aquele que você estava ansiando, desejando para o casamento, ele era digno de receber um selinho da sua amada. Isso seria um escândalo na sociedade, se alguém visse uma mulher dando um selinho num homem que não fosse seu pai ou seu irmão de sangue. Se tratava então de algo realmente bem restrito ao âmbito familiar. Como Sulamita ansiava beijar seu noivo, como ela está colocando aqui, então ela deseja que ele fosse seu irmão, a ponto de pensar que se ele fosse seu irmão, ela poderia então dar um selinho nele, como ela faria com os seus familiares. Não é bem fofinho esse texto, né? Não é bem gostosinho? Ela deseja dar um selinho nele porque ela o ama. Como ela não pode, ela diz: quem dera ele fosse meu irmão de sangue, porque aí eu podia beijar ele. Aí eu podia. Não seria os beijos escandalosos dos nossos dias, mas eu poderia trocar carícia, eu poderia então dar esse beijo respeitoso nele. Então, o que nós estamos percebendo é Sulamita desejosa de poder trocar carícias com Salomão, de poder dar um beijo, nem que seja um beijo respeitoso nele. Eu gosto de ler esse texto e pensar, né, que não somos apenas nós que gostamos e queremos beijar. Sulamita já estava querendo dar um beijo também. Então lá atrás já tinha esse desejo, olha, se ele fosse meu irmão. E esse é um texto importante para falar sobre o papel dos beijos, até mesmo nos namoros da atualidade. Sulamita, completamente apaixonada, estava esperando, aguardando o momento da consumação do casamento, para que pudesse então ter trocas de carícias com Salomão. Sulamita, como nós vimos, queria dar este beijo respeitoso, esse selinho, mas nem isso ela podia, porque naquele contexto isto despertava o amor. Então isto era visto como uma atitude que poderia fazer com que outros gestos e outros atos que só poderiam acontecer no casamento passassem a ocorrer. Por isso isto era restrito. Apenas, e é muito curioso e forte o que eu vou dizer agora, apenas prostitutas beijavam publicamente homens que não eram da sua família. Nós vamos ver isso aqui, vamos ver esse contraste aqui. Aquele desejo só poderia ser satisfeito, o desejo de Sulamita, de uma mulher séria, após a consumação, então, do casamento. Eu queria que você percebesse uma curiosidade nos casamentos da atualidade. Vocês que já assistiram algumas celebrações, já viram alguns casamentos, já percebeu que no final da celebração, após alianças ser trocadas, as bênçãos serem dadas pelo ministro religioso,
normalmente é dito, agora pode beijar a noiva. Mas como assim? Como assim agora pode? Se a gente já está se beijando faz tempo. Como assim agora pode beijar a noiva? Pois é, qual é o sentido desta frase no final do casamento? Isto é uma tradição bem antiga, que aponta justamente para o beijo como a consumação de um casamento. O beijo como o primeiro ato das núpcias. Logo após o casamento oficializado, o que vem logo em seguida é o que a gente chama de lua de mel. As núpcias, e ali se inicia. Agora sim, você tem direito de dar um beijo na noiva. É interessante porque nos nossos dias, esta frase perdeu o seu sentido sério e virou apenas piada. Virou apenas brincadeira, né? Quando é dito, agora pode beijar a noiva, e todo mundo ri, e tem todo aquele momento de brincadeira. Mas isso nunca foi brincadeira. Isso sempre foi algo sério. A partir de agora, você tem acesso a algo que você não tinha, mas que você queria muito. Como Sulamita, desejando ardentemente, eu queria que ele fosse meu irmão, para eu poder dar um selinho mínimo nele. Porque eu estou restrita desse tipo de carinho e ato. O casamento também. Então, nesse sentido, agora pode beijar a noiva, tem esse elemento de, a partir de agora, está liberado, que você tem acesso ao corpo dela, você tem acesso ao corpo dele, a partir de agora. A partir de agora, quando? Você percebe que essa frase é dita no final do casamento. Depois que as alianças já foram trocadas. Depois que as bênçãos e os votos já foram invocados. A partir de agora, você pode beijar a noiva. Na nossa cultura, isso é esquisito. Isso que eu estou falando aqui para a gente é estranho. Por quê? Porque desde muito cedo, nós aprendemos que o beijo é um dos componentes elementares e mais fundamentais de um namoro. A pergunta é, você aprendeu isso onde? Para refletir. Você aprendeu a namorar com quem? Onde você aprendeu que determinados gestos, determinados atos, determinadas práticas é coerente, condizente e glorifica a Deus no namoro? Onde nós aprendemos isso? Perceba que nós trazemos uma carga enorme daquilo que nós vivemos do mundo, daquilo que o mundo ensina, e nós simplesmente colocamos essa carga no nosso cristianismo e chamamos isso de cristianismo. A pergunta é cristianismo? Estas práticas são realmente ilícitas? Eu estou aqui te convocando a refletir sobre práticas, atos e relacionamentos que temos e fazemos, e normalmente já estamos numa espécie de piloto automático cultural. Nós fazemos porque todo mundo faz. Nós fazemos porque isto é uma prática da cultura. E se nós não fizermos, seremos os diferentes. E quem foi que disse que nós não somos realmente diferentes? Quem foi que te disse que você foi chamado para ser igual? Nós somos diferentes em todos os elementos, só no processo de termos que nos guardar virgem um para o outro, casar virgem para consumar e perder a virgindade no casamento, isso já é completamente contracultural. Isso já vai de encontro a tudo aquilo que as pessoas ao nosso redor pensam, acham, conhecem, começa a dizer que isso é muito tradicional, fundamentalista, cafona e coisas desse tipo. Então, nós temos que começar a nos acostumar a não nos incomodar tanto em ser diferentes. Não nos incomodar tanto em ter relacionamentos diferentes, posturas diferentes, práticas diferentes. Porque, no final das contas, nós não prestamos contas à cultura. Nós prestamos contas a Deus. Então, a nossa pergunta sempre é: o que Deus acha desta prática? Deus se agrada, independente das pessoas estarem fazendo ou não. O que Deus
tem para me dizer a respeito destas práticas? Como eu disse para vocês, quando você vai para as Escrituras, o beijo sensual, o beijo que excita, o beijo que apaixona e enfeitiça é uma característica sempre de uma prostituta. Presta atenção porque isso é muito forte. Você não encontra em mulheres de Deus esta característica nas Escrituras. Eu quero fazer uma confrontação com você, te chamando para ir para o livro de Provérbios, que é um dos livros que fazem confrontações entre mulheres adúlteras, estrangeiras e virtuosas. Vamos ver aqui, abra em Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7, vamos ler alguns versículos. Provérbios 7, vamos ler aí a partir do versículo 6. Talvez na sua Bíblia tenha aí a descrição da mulher adúltera ou da mulher imoral. Provérbios capítulo 7, versículo 6 em diante, diz assim: porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. É raro o jovem que não tem juízo. Ela achou um. Versículo 8. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou. E com amor e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Ainda é religiosa, presta atenção. Por isso, saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Foi de Deus. 16. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinnamon. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. E num instante ele a seguiu, como o boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher. E não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou. E são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. O que nós percebemos nesse texto? Nós percebemos um alerta de sabedoria. E neste alerta de sabedoria, nós temos a personificação de uma mulher, a descrição de uma mulher. Essa mulher, ela é descrita como uma mulher que está em busca. É uma mulher que está de olho em quem será a próxima vítima. E essa mulher, ela se arruma, essa mulher se perfuma, essa mulher agarra e beija
tudo com o intuito de convencer alguém a ir para a cama com ela, consumar o ato sexual. E o livro de Provérbios nos diz, no final das contas, quem caiu nessa armadilha está caminhando para a morte. Perceba que você tem muitos atrativos nessa mulher. Muitas coisas que podem conquistar, atrair, as palavras de lisonja. É uma mulher que sabe usar os lábios para atrair, sabe elogiar, sabe convencer, sabe abraçar, sabe beijar. E no final das contas, leva as suas vítimas para a morte. Um outro texto que eu quero que vocês abram. Volta um pouquinho, vai para Provérbios capítulo 5. Vamos ler aí a partir do versículo 1. Provérbios 5, versículo 1. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que guarde os seus lábios. Guardem o conhecimento, para que os seus lábios guardem o conhecimento. Versículo 3. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, não tem mau hálito. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o fel e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não sabe. O que se destaca aqui para nós é justamente no versículo de número 3, quando é dito que dos seus lábios destilam mel. Os seus lábios são agradáveis. Os seus lábios são doces, são suaves. Preste atenção na descrição desta mulher. O livro de Provérbios é muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele nos adverte na busca pela sabedoria, ele também vai nos alertando a respeito da busca pela mulher sábia, que é presente de Deus em nossas vidas. E no meio do caminho ele vai nos alertando a respeito destas armadilhas, destas mulheres, destes lábios, destes beijos que são mencionados aqui. Quero que você avance em Provérbios. Vai para o último capítulo agora. Provérbios 31. Vamos ler a partir do versículo 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Preste atenção agora, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho.
Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Esse versículo 30 não está aqui por acaso. Não está aqui por acaso. O que nós temos? Nós temos um contraste no livro de Provérbios muito curioso. O contraste da mulher que se arruma, da mulher que se perfuma, da mulher que tem lábios de mel, da mulher que abraça, que agarra, que beija, que conquista, que seduz, que faz sexo. E nós temos agora uma outra mulher sendo descrita. Quando você olha para as características da mulher virtuosa e desta outra mulher que nós acabamos de escrever, qual você escolheria? Pastor, eu gosto é da que beija. Aquela que agarra, não tem essa daí? Que agarra, que beija. É. Tem ela aqui mesmo na Bíblia mesmo. Está aqui, está descrita assim mesmo. Você percebe que a mulher virtuosa, todas as características desta mulher são caráter. É trabalhadora, cuida dos pobres, cuida dos necessitados, cuida dos filhos, é uma boa administradora, é uma boa comerciante. Tudo tem a ver com caráter. Praticamente nenhuma descrição sobre beleza física. Eu não estou dizendo que ela é feia. Eu não estou dizendo que você precisa namorar uma pessoa feia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que os aspectos principais, eles não estão no toque, no carinho. Não está naquilo que o outro pode te dar sexualmente, sensualmente. A característica da mulher virtuosa é uma característica de caráter. A ponto de, em Provérbios 31, dizer: você gosta do quê? Da formosura? A formosura é vã. Você gosta da graça, no sentido da mulher graciosa, que se mostra graciosa? É isso? Isto é enganoso. Então isso já nos faz pensar um pouco sobre o tipo de relacionamento e pessoa que a gente quer na nossa vida. Inclusive, o tipo de relacionamento que nós teremos. Porque eu não posso querer ter uma mulher virtuosa e ter um relacionamento promíscuo. Porque não vai funcionar. Com a mulher virtuosa, eu vou colher edificação, caráter, fidelidade. Eu vou me aproximar do Senhor. Então eu não posso me aproximar de uma mulher de Deus, como esta está sendo descrita, e aguardar que eu vou ter e usufruir de carícias
a ponto disso me afastar de Deus. É uma escolha, percebe? Então o livro de Provérbios nos diz, você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Ninguém vai escolher por você. Seu pai e sua mãe não vai escolher por você. A gente vai comentar sobre isso mais à frente. Eles vão ser os sábios que vão te dar conselhos. Mas é uma escolha sua no final das contas. Mas quem você quer? Você quer se conectar com Deus? Você quer intimidade com Deus? Então você tem que estar muito atento para carícias, para formosura, para tudo isso que pode ser proporcionado através do corpo. Esse texto de Provérbios 31 não é um texto para mulheres, apesar de ser o texto mais estudado em sociedade feminina. Esse texto é para homens. É uma mãe instruindo o seu filho a respeito da mulher que ele deve ter, a respeito de quem vai ser a rainha. Ele é um rei. Quem você vai colocar como rainha do reino? Se você colocar uma mulher tola como rainha ao seu lado, sabe o que vai acontecer com o reino? Vai destruir o reino. Você vai prejudicar o reino. Ele está dizendo, Lemuel, tenha muito cuidado. Porque tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você lutou tanto, você pode ter tudo isso sendo destruído, cair por água abaixo, por conta da pessoa que você começar a se relacionar. Como eu tenho visto isso? Eu tenho visto jovens fortes, trabalhando para o Senhor, dedicados, começam um relacionamento e se destroem, se acabam, somem, desaparecem da igreja. Isso fala muito. O que aconteceu com o teu reino, com a tua luta por santidade, com teus anos de serviço, dedicação, discipulado, disposição? O que aconteceu? Como a mãe de Lemuel está alertando, não dedique suas forças a esse tipo de relacionamento, mulher ou homem, porque você vai colher duras penas disso. Quando nós falamos sobre as carícias, nós vimos que essa mulher é uma mulher descrita por sensualidade, sensualidade em suas vestimentas, sensualidade em suas carícias, seus gestos. Nós precisamos entender que as carícias, elas enganam e cegam. Foi isso que nós vimos com essa mulher. Ela chega, agarra, beija, conquista, e isso a ponto de trazer grandes consequências espirituais. Qual o problema com o beijo? O problema é que beijar é bom. E como beijar é bom, nós acreditamos que se é bom, vem de Deus. E se vem de Deus, me aproxima dele. E se me aproxima dele, está tudo certo. São as lógicas que nós fazemos, é o encadeamento que nós fazemos, né? O beijo, meus amados irmãos, precisa ser tido como o prelúdio do sexo. O beijo, ele é o prelúdio do sexo. Eu não estou falando de qualquer beijo. Eu não estou falando de você dar um beijo respeitoso em sua namorada, dar um beijo, um selinho nela, um beijo na mão, um beijo na testa, um abraço respeitoso. Não é disso que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando, exatamente. Do tipo de beijo que eu estou falando. Do beijo que excita. É desse beijo que eu estou falando. E você começa a dar um beijo, você percebe que o seu corpo começa a reagir àquele beijo de uma maneira que não deveria reagir. Isto é um apontamento de que você está no prelúdio da intimidade sexual. Você já começou a estimular o seu corpo. O seu corpo já está respondendo a partir de um beijo. Como nós falamos de uma maneira mais direta, né? São os beijos de língua, né? Esses beijos calientes, né? Fortes, apaixonantes mesmo. Pronto. Esse tipo de beijo é beijo para casamento. Ah, pastor. É verdade que Deus proibiu de toda árvore?
Não foram todas as árvores, foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você ainda pode dar um selinho, você ainda pode dar um abraço, desde que você não esteja despertando o amor enquanto ele não quer e não pode ser despertado. Para isso exige piedade. Para isso você precisa estar próximo de Deus. Porque quanto mais você estiver na carne, mais a carne vai responder. Os limites são dificílimos em um relacionamento. Dificílimos. Mas como a gente tem um namoro e não podemos fechar os olhos para isso, nós precisamos pensar e estipular limites que façam com que a gente consiga ainda nos controlar, deixando cada coisa como Deus colocou no seu devido lugar. Você que está querendo beijar, você vai escutar o que eu estou dizendo aqui e vai pensar assim: rapaz, mas esses pastores quando vêm pregar para a gente é tudo radical. Olha a pregação que esse pastor vem fazendo no meio do retiro. Chamam ele lá não sei de onde para dizer que ele não pode beijar. Pois é, há anos atrás, eu estava na posição de vocês, sentado, ouvindo uma pregação estilo essa. E quando o pastor começou a falar sobre isso, eu disse: mas rapaz, agora deu mesmo. Olha as conversas desse homem, rapaz. Tanta escatologia para ele pregar. Pois é, eu não entendia. E eu não espero que você entenda totalmente, completamente o que eu estou falando. Eu só quero que você reflita. Eu só quero que você pense. Porque você vai colher consequências desse namoro. Você vai derramar lágrimas nesse namoro. Você vai procurar o seu pastor dizendo: pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu não consigo mais parar. Eu não sei o que eu faço. Eu estou excedendo os limites. Você vai sofrer se você não der atenção ao que está sendo dito. Eu não tenho nenhuma intenção de acabar com os teus prazeres e alegrias, desde que esses prazeres e alegrias sejam no Senhor. Te aproximem de Deus, te faça glorificar a Deus, te conecte a Deus. Mas aquilo que é prejudicial à tua vida espiritual precisa ser denunciado e dito para o teu bem, para que você repense o teu padrão de namoro, para que você repense o que está sendo feito, para você não se prejudicar e não prejudicar a outros, como eu vou mostrar para vocês. Precisamos entender que nem tudo que é bom é lícito. Nós não podemos fazer tudo aquilo que é bom em toda e qualquer situação. Porque é bom para um determinado momento. É lícito, mas não convém. Não é conveniente para determinadas situações, momentos, faixa etária. Precisamos ser advertidos que coisas gostosas também desviam. Às vezes a gente pensa assim: rapaz, fulano se desviou com o pecado, mas ele só se desviou com o pecado porque o pecado trouxe prazer. Se o pecado só traz dor inicialmente, ninguém vai. Se você coloca a mão numa panela quente, você só coloca uma vez. E por que aqui você quer colocar a mão nela mais de uma vez? Que é bom. Dá prazer. Imediato. As consequências espirituais são enormes. Mas dá prazer. Você não pode, nesse sentido, ser hedonista. Ser levado simplesmente por aquilo que dá prazer. Já pensou se Jesus Cristo tivesse essa visão? Eu vim à terra, só vou fazer o que dá prazer? Ele não teria morrido na cruz. Não teria dito sacrifício. A nossa vida é uma vida de sacrifício. A gente vai precisar se sacrificar. E um dos ambientes para o grande sacrifício é o namoro. Namoro não é o âmbito da liberdade. É o âmbito do sacrifício, do respeito de um para com o outro. Além do beijo ter essas problemáticas, eu quero falar também do uso das mãos.
Abra sua Bíblia em Ezequiel 23. Mais uma vez, você vai ter uma descrição de que deixar ser tocada em algumas partes do seu corpo é coisa de prostituta. Mais uma vez. Veja os alertas bíblicos. Isso é muito importante. Ezequiel 23, versículos 2 e 3. Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Este não é um texto tão difícil. Deus está narrando aqui para Ezequiel a história de duas irmãs, por parte de mãe, se entregaram à prostituição nas terras egípcias, ainda quando eram jovens, virgens. Trata-se de uma metáfora para duas alianças do povo de Deus, representadas por Samaria e Jerusalém, as duas irmãs. Mas o ponto principal a ser destacado aqui é que a prostituição de Samaria e Jerusalém é caracterizado por deixar que homens acariciem seus seios. Você não tem a consumação do ato sexual aqui. Você tem que elas estão sendo apalpadas, acariciadas em seus seios. E o texto nos diz, isto é ato de prostituta. Forte, né? Muitas vezes nós acreditamos que enquanto não rolar o sexo propriamente dito, não há nada de errado, então, com o meu namoro. Foram apenas algumas mãos colocadas em lugares que não deveriam ser colocados. Se estivermos apenas mantendo os esfregões e apertos, se estivermos apenas passeando a mão pelo corpo um do outro, não será nada demais se não houver, de fato, a consumação do ato sexual. Isso não é bíblico. Nós estamos aprendendo isso aonde? Esse tipo de carícia, onde você começa a acariciar partes sexuais da sua namorada e do seu namorado, isto é sexo. Isto não é lícito no namoro. Você não pode passear sua mão pelo bumbum e pelas coxas da sua namorada. Você não pode. Você não pode estar apalpando os seus seios. Você não pode, porque ela não é uma prostituta. E quando você está fazendo isso, você está tratando ela como uma prostituta. As mulheres deveriam se preocupar bem mais com sua imagem nesse sentido, porque a descrição bíblica é muito forte. Veja que não se trata apenas de uma mão boba, de um ato bobinho qualquer. É sério. Isso te afasta de Deus. Isso vai contra Deus. Você está ultrapassando todos os limites lícitos que poderia estar te fazendo íntimo com o Senhor. Entenda que para o Senhor, esses toques de um namorado com o outro é um ato de prostituição para Deus. Está aqui. Deveríamos lutar contra isso, assim como você luta pela virgindade em si. Às vezes nós temos orgulho de ainda mantermos a nossa virgindade, de não ter tido ato sexual, mas estamos nos entregando a outros tipos de sexo e prostituições, e nós não estamos tão preocupados com isso.
Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 7. Esse texto é muito importante, porque ele vai falar a respeito de o local adequado para satisfazermos os nossos desejos sexuais. 1 Coríntios 7, versículos 8 e 9. Olha o que o texto diz. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que viver ardendo em desejos, viver abrasado. O raciocínio de Paulo é o seguinte: ele está argumentando sobre a possibilidade de solteiros e viúvas abraçarem o celibato. Ele está dizendo basicamente o seguinte: o celibato não é tão ruim quanto tem sido ensinado pela nossa cultura. Na nossa cultura, quem não casa é motivo de chacota e piada. Na nossa cultura, quem não casa é mal visto. Até nas igrejas. Mas Paulo está dizendo, seria bom que você nem casasse. O celibato é valorizado nas Escrituras. Em que sentido? No sentido de que agora você vai ter bem mais tempo para se dedicar ao Senhor. Porque quando você casa, todo o contexto de 1 Coríntios 7, você agora vai se dedicar à sua esposa, ao seu marido. Então tudo começa na base do celibato. Ou seja, se você está solteiro, você deve levar em consideração a possibilidade do celibato. Você deve levar isso em consideração, de maneira séria. Você deve pensar sobre isso, você deve orar sobre isso. Será que, de fato, Deus não me criou para o celibato? Isso não é maldição, não. Olha lá, pastor, batendo na madeira 3 vezes. Não, isso não é maldição. Na Bíblia, isto é valorizado. Tanto o casamento é valorizado, quanto o celibato. São duas posições valorizadas por Deus. E o texto nos diz, certo, então, você levou em consideração o celibato, mas tem algo que está mostrando que você não é celibatário. O que é? Você arde em desejos sexuais. E como você arde em desejos sexuais, eles são incontidos, então você precisa casar. Você precisa se preparar para casar. É o que ele está nos colocando aqui. Ou você decide pelo celibato, ou você então se casa. Essas são as atitudes que Paulo nos coloca aqui. Atitudes a serem tomadas diante da força da sexualidade. Perceba que para Paulo é o seguinte: se eu estou ardendo em desejos, Paulo, o que é que eu faço? Se masturba. Tudo resolvido. Pronto. Fácil, rápido, tudo resolvido. Isso não é de Deus, não. É de Deus, não. Se você está ardendo em desejos, você precisa urgentemente se preparar para casar. Agora, eu não estou falando de você arder em desejo aos 13 anos de idade, 12 anos, não, viu? Você está ardendo de desejo aos 12 anos de idade, vai nadar no açude? Tem alguma coisa errada com você. Você tem que fazer um tratamento hormonal. Talvez seja tireoide. Alguma coisa errada. Você não tem como arder em desejos aos 12 anos, não. Seu corpo nem está formado ainda direito. Seu corpo está se formando. Então eu não estou falando disso, não. Eu estou falando, de fato, de alguém que já chega em um determinado ponto, é uma determinada situação, que está apto para casar, e ele entende, então, que não vai conseguir se conter e precisa, então,
de um casamento. Certo? O que é que eu devo fazer então, pastor, diante disso? Que atitudes devem ser tomadas diante dessas brasas? Primeiro, se você é homem ou mulher, comece urgentemente a juntar dinheiro. Você não está querendo casar? Está abrasado? Comece a juntar dinheiro, quero casar. Tem que casar. Se você quer casar, meu amigo, é um projeto de vida. É isso que eu quero casar. Pronto. Mas se você quer casar, você não vai gastar o dinheiro comprando videogame. Não vai. Você não vai gastar o dinheiro comprando um computador novo. Você diz, eu não vou comprar computador, eu quero abrasado, eu quero casar. Eu vou juntar dinheiro, meu amigo, eu quero casar. Eu tenho prioridade na minha vida. Eu vou casar. Depois que eu casar, se sobrar dinheiro, eu compro videogame. Se não sobrar, meu amigo, está tudo resolvido. Pronto. É a questão de prioridade na nossa vida. Não, mas eu quero casar. Começo então a gastar dinheiro com tudo que eu vejo pela frente, comprando tudo que é besteira, consumindo tudo que é besteira, comprando tênis caro, roupa de marca. Você quer casar ou não quer? É uma decisão. Então, a gente precisa focalizar naquilo que a gente entende. Rapaz, tem algo urgente em mim que precisa ser resolvido. Logicamente que você não vai casar só para isso, só para saciar essa questão sexual. Mas é um dos elementos importantíssimos. Então, é um elemento apontador daquilo que de fato Deus quer para a sua vida. Se Ele quer que você seja celibatário ou não. E você vai precisar priorizar isso aí. Trazendo mais algumas implicações disso para a gente poder caminhar para o encerramento. Tudo que nós fazemos, ou já fizemos, importa na formação de quem nós somos, da nossa própria identidade. Reflita um pouquinho sobre o que eu vou dizer para você agora. O passado sexual nos afeta. Aquilo que a gente faz em namoros, em relacionamentos, isto nos afeta. E afetará o seu casamento. Escute. Se você não acredita, só guarda no coração. Afeta e afetará a sua relação sexual no casamento. Eu já tive que lidar com casos de aconselhamento de pessoas com dificuldade por conta de um peso enorme gerado na consciência por práticas sexuais no namoro. E os dois casados em gabinete pastoral, sem conseguir ter relação sexual, por conta do que fizeram no namoro. Casos que eu ouvi ser tratado de relacionamento no namoro sexual, casam, não conseguem engravidar, e não tem quem tire do coração daquele casal que não é resultado do juízo de Deus por conta da promiscuidade e fornicação. E vão para gabinete e escritório pastoral, chorando, desesperados. Pastor, nós não podemos ter filhos, nós não teremos filhos porque Deus está nos castigando por aquilo que a gente fez. Olha o tamanho do problema que isso gera lá na frente, em um casamento, por atos que não parecem ser tão sérios agora, no namoro, por algo que parece ser só uma brincadeira, só um prazer gostoso. Às vezes nós imaginamos isso, que os nossos atos sexuais eles são pontuais, é só uma intimidade ali local, passou, acabou, mas não é assim. Uma vida de experiências sexuais fará você instintivamente querer, inclusive, comparar sua esposa com mulheres que você já teve relação sexual. Sua mente não esquece. Isso é grave. Isso é sério o que eu estou dizendo. Certa vez eu ouvi que se você beijou, se você nunca beijou alguém, então você não sabe nem como é direito, então você vai aprender junto com aquela pessoa. Primeira namorada, pronto, beijando aqui, ninguém sabe, casou, pronto, ninguém sabe. Agora, se você é um beijador profissional, já beijou não sei nem quantas, o próximo beijo que você der, você compara.
essa aqui não beija bem, não. Olha, essa daqui não beija bem. Como é que tu sabe? Sei que eu já beijei várias. Olha o crivo, o critério que começa a se estabelecer na vida de um homem e de uma mulher por conta de atos irresponsáveis no namoro. E você pode perder um homem de Deus e uma mulher de Deus na sua vida por conta de critérios sexuais, de experiências danosas na sua vida. O sexo marca a gente de uma maneira tão profunda que jamais sairá de sua mente aquilo que você viveu, nem a pessoa que você teve essa relação. Você vai carregar essa pessoa por toda a sua vida. Você não consegue esquecer essa pessoa. Ela está lá. Em algum momento ela volta e te assombra. Em algum momento ela volta e te assombra. Fica na tua mente, fica no teu coração. Pense no que eu estou dizendo, porque isso é sério. E talvez lá na frente, se você não estiver dando ouvido ao que eu estou dizendo, você vai lembrar desta pregação aqui, ó. Desse momento de alerta que eu estou te dando. Você vai ter que carregar certas namoradas e namorados por toda a sua vida, por mais que o namoro tenha acabado. Cenas sexuais têm grande força de marcar o nosso coração e a nossa alma. Apesar de amadurecermos e a graça de Cristo nos ajudar na superação de traumas, de lutas, a graça não apaga a memória. Teremos que lutar com o nosso passado. E será muito difícil lidar com isso. Eu gostaria de propor que você pensasse algo. Será que um jovem, para pensar, um homem ou uma mulher, que por conta da sua conexão com Deus, sua intimidade com o Senhor, rejeitou vários convites para o ato sexual, teve várias oportunidades, mas rejeitou, guardou o corpo para o casamento, venceu a pornografia com muito esforço, manteve o coração longe da lascívia. O que você acha que essa pessoa aqui, com a vida de santidade, deveria esperar daquela que ela vai namorar? A mesma coisa. Será que vai ser fácil encontrar alguém assim? Talvez encontre muito rosto bonito. Pessoas na faculdade, intelectuais, ganhando dinheiro, mas com esse padrão de santidade aqui. É justo essa pessoa ter lutado tanto e o outro ter se entregado a uma vida de devassidão e pecado? Vocês acham que isso é justo? É justo a moça rejeitar investidas, mesmo às vezes ela tendo vontade, e permanecer casta, enquanto o futuro marido teve orgasmos com várias mulheres? É justo? Será que não é racional ela se sentir decepcionada e até ofendida com a falta de seriedade desta pessoa? Deixa eu contar um caos de aconselhamento para a gente encerrar. Certa moça, casada, afirmou em um aconselhamento pastoral: pastor, ele me traiu. Te traiu? Ele se deitou com outras mulheres. Não era eu. Adulterou contra a esposa dele. Rapaz, você é sério, né? Problema é que ele tinha deitado com essas mulheres no namoro, em outros namoros. Ela nem namorava com ele, mas ela estava se guardando a vida inteira numa luta ferrenha de santidade. Até que ela soube que o marido dela, já casado, tinha deitado com várias mulheres antes e não tinha tido a mesma seriedade na vida cristã. Crise terrível para ser tratada.
Aqui são os problemas que os pastores têm que tratar em escritório, viu? Tem que lidar, conversar, sentar. Dificílimo de lidar com isso. Ninguém volta a ser virgem. É algo sério que você se guarda. E se você perde, ninguém volta ao passado e deixa de ser virgem. Acabou. A graça de Cristo nos limpa do efeito espiritual do pecado, nos abençoa. Conheço, inclusive, relacionamentos de pessoas que tiveram outros namoros, avançaram o sinal, e hoje estão bem casados, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, deu tudo certo, e tem dado tudo certo. Mas nós precisamos entender que nós estamos lidando com uma área muito difícil, muito delicada, que precisam que limites sejam estipulados, para que a gente não venha defraudar o outro, para que a gente não seja injusto com o outro. Você precisa se guardar, você precisa ter uma vida de santidade. Na nossa cultura é muito comum dizer para as mulheres se guardar enquanto os homens não se guardam. Os dois precisam se guardar. Você, homem, precisa permanecer virgem para a sua esposa. E não só ela, os dois. Porque essa é a vontade de Deus. Não podemos despertar aquilo que nós não podemos consumar agora. Eu quero dizer para você que está namorando. Está mais do que na hora de dar limites para o teu namoro, se você quer realmente estar em intimidade com Deus. Se você está aqui essa noite, Deus te trouxe aqui para esse retiro, para te dizer, vamos ter um namoro consagrado para o Senhor. Vamos ter um namoro aos moldes bíblicos. Não vamos ter práticas e carinhos que nos afastem do Senhor. Tudo tem o seu tempo. Confie no Senhor, confie em Deus, se guarde, se preserve. Não caia em manipulações, no sentido de, se não rolar, está tudo acabado. Se alguém chegar para você e te disser que se não rolar o ato sexual ou alguma coisa nesse nível, está acabado, é porque essa pessoa não te ama. Você lembra quantos anos Jacó esperou por Raquel? 7 anos, recebeu e depois trabalhou mais 7 anos por ela. 7 anos sem tê-la. 7 anos. Está disposto a me esperar? Não, não estou disposto. Não é homem para ti. Está disposto a esperar? Eu quero casar virgem. Está disposto ou não? Não é homem para mim, não é mulher para mim, acabou-se. Pronto. Não realmente quer você, quer só o seu corpo. E você não é um produto que está à venda. O seu corpo é o santuário do Espírito Santo de Deus. Cuidado para relacionamentos e atos de carícias não te enganarem a ponto de te desviar do Senhor e te desconectar completamente de Deus, fazendo com que sua vida seja mundana em um namoro mesmo de 2 crentes, entre 2 crentes. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, peço ao Senhor graça para cada um que está aqui, sabedoria, discernimento, que só o Teu Espírito Santo pode dar. Nós não queremos, ó Deus, que eles não usufruam da mocidade deles. Queremos que eles sejam felizes, alegres. Queremos, ó Deus, que eles aproveitem o máximo da idade deles, mas de maneira responsável, lembrando que de tudo prestarão contas a Deus. Ó Deus, não permite que relacionamentos irresponsáveis, sem limites, faça com que jovens consagrados ao Senhor se percam. Ó Deus, os preserva. Cuida do teu povo. Cuida das moças sérias que estão aqui essa noite. Coloca na vida delas homens sérios, consagrados. Aqueles, ó Deus, que já cometeram vários pecados em sua vida, que eles possam tomar a decisão de parar, porque já passou da hora. Que o Senhor ajude para que haja consagração na vida de todos os jovens,
a partir desse momento, a partir deste ponto, que eles possam, ó Deus, viver para Ti, íntimos com o Senhor, e que os relacionamentos que forem se formando sejam balizados pela Tua palavra, guiados pelo Teu Espírito Santo, não relacionamentos que têm a forma do mundo, que nós não tenhamos vergonha de sermos diferentes, de nos limitar fisicamente, criando a grande expectativa para o momento do casamento, onde nós nos entregaremos totalmente um ao outro. Dá esse prazer para todos os nossos jovens. Em nome de Jesus. Amém. Amém.